Nós vamos ler a palavra de Deus e em seguida fazer uma palavra de oração. Lucas 12, a partir do versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, vamos orar? Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, que nos chama de loucos ou de servos fiéis, que nos chama de filhos amados em Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, que tem o poder, inclusive, de chamar as nossas almas, de pedir as nossas almas, de recolher as nossas almas. É na sua presença que nós chegamos esta noite e pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, abra os nossos corações para receber a sua palavra. A sua palavra ela é viva hoje e eternamente. E o seu Espírito Santo pode nos trazer maior convicção, maior conforto, fortalecer a nossa fé através desta palavra pregada esta noite. Pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos continuando a nossa série que nós chamamos de Vem à Mesa, Comida, Comunhão e as Promessas de Jesus Cristo. E nós vimos domingo passado que quando nós falamos de alimentação, comida, o cuidado de Deus, é preciso começar a nossa leitura lá em Gênesis, e nós fizemos isso semana passada. Como não vai durar 24 horas, será recolhido essa noite. O que nós, Jesus Cristo, está nos ensinando através dessa parábola? Primeiro, contexto. Toda passagem bíblica tem contexto. Qual é o contexto aqui em Lucas 12? É durante o ministério de Jesus Cristo aqui nessa terra. E acontece que aqui em Lucas capítulo 12, diz a partir do versículo 13, que havia uma multidão ao redor de Jesus. E olha o que acontece no versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas, ó, veja só, né? O cidadão não está dizendo, mestre, eu queria que você ouvisse os dois lados, o meu lado e o lado do meu irmão, e com a sua sabedoria, você nos aconselhasse qual... Não, não, não. O cidadão já vem com a solução. Mestre, eu preciso que você diga para o meu irmão aqui, ó, dividir a herança comigo. Talvez o irmão dele estava presente, talvez o irmão dele não estava presente. Talvez era uma pergunta um tanto bastante justa, talvez. Talvez o irmão não estava dividindo a herança. Mas pode ser também que o irmão não estava dividindo a herança porque os pais não tinham morrido ainda. Ou até na tradição judaica, o irmão mais velho tinha direito a uma herança maior. Ele recebia, nesse caso de dois irmãos, o irmão mais velho recebia 2/3 da herança. Porque sobre o irmão mais velho recaía a responsabilidade de cuidar da mãe viúva ou do pai viúvo, de cuidar da propriedade dos seus pais. Enfim, maior responsabilidade, maior parte da herança para poder cuidar da, das suas responsabilidades. Então pode ser que esse irmãozinho, talvez, estava reclamando do seu irmão mais velho, dizendo, olha, ele recebeu uma parte maior, eu queria que ele, sabendo das minhas necessidades, repartisse uma parte dessa herança comigo. Enfim, o texto não nos dá muito qual o porquê que esse cidadão chegou a Cristo com essa pergunta. Mas percebe que ele chega a Cristo não com uma pergunta, e sim
ordenando Jesus a ordenar o seu irmão a dividir a herança. E aí Jesus, no versículo 14, vai dizer, olha, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Essas questões legais existem aqui na nossa sociedade. Jesus está dizendo homens que podem resolver esse BO seu, que vão ouvir os dois lados e um juiz que vai determinar qual o melhor caminho. Eu não estou aqui para fazer isto agora. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus muda o assunto. E ao mesmo tempo, ele mantém o assunto, o foco do assunto no versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus, o que isso tem a ver com a herança do cidadão? E aí nós entendemos como Jesus Cristo faz uma leitura do coração. Porque esse homem ele não estava apenas querendo uma parte maior da herança, mas ele estava depositando a segurança da sua vida, o bem-estar da sua vida, no recebimento dessa parte maior. É como se esse homem tivesse dito a Jesus: Jesus, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, porque sem essa herança, sem essa parte, eu não vou sobreviver. Eu não tenho como acalmar minha alma. Eu não tenho perspectiva ou esperança sem que o irmão divide comigo essa herança. Jesus Cristo vai dizer a todos que ali estavam: cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é a vontade do homem, é a certeza do homem. É a certeza de que o próximo bem material vai acalmar o anseio da alma. Isso é avareza. A próxima compra ou a próxima coisa vai acalmar o anseio do meu coração. O que eu tenho até agora não é o suficiente, me falta ainda a próxima coisa. E como vocês podem imaginar, a avareza é algo incansável. É um desejo, é uma doença da alma insaciável. E aí Jesus vai explicar no versículo 15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, o autor da vida, definir a vida desta maneira devia chamar nossa atenção. Viver não se resume em ter. Viver não se resume em ter. Aquilo que nós temos, a soma das coisas que nós temos, não define a nossa vida. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E claro, Jesus Cristo não está dizendo é melhor ter nada. Ele não está dizendo que ele é contra a abundância. Jesus Cristo está dizendo que a vida de um homem não consiste, não se resume nisto. É preciso algo mais. E o avarento vai dizer, sim, de fato, é preciso algo mais. Mas Jesus, claro, está apontando a si mesmo. Ele é aquele que dá vida e o dá com abundância. E então chegamos à nossa parábola. No versículo 16, Jesus vai contar essa história de um homem rico que tem um campo que produziu com abundância. E, queridos, eu queria chamar a sua atenção, porque no versículo 16 e 17 e 18, não há, por assim dizer, um pecado. O campo produziu muito. Isso é pecado? Isso é a expressão da graça comum de Deus. Deus fez chover bastante onde aquele homem tinha semeado. E ali aquelas árvores produziram
muitos frutos. Eu estou lembrado aqui, eu acho que foi nos anos 90, por volta de 95, a gente morava lá no interior de São Paulo, Catanduva, e lá tinha muitas fazendas de laranjas. E exportava muito laranja, inclusive, para o exterior, vindas da nossa cidadezinha. Eu lembro uma vez meu pai comentando com algumas pessoas que tinha fazenda, e o rapaz explicava que justamente aquele ano tinha chovido tanto, mas tinha dado tão certo a colheita, que eles estavam precisando destruir árvores e laranjas, porque já tinha demais no mercado. E se entrasse mais laranja e mais laranja, o preço ia cair lá embaixo, meros centavos. Então fazia mais sentido destruir um pouco da sobra, porque não tinha mercado onde se pudesse vender tanta laranja assim, tanto suco de laranja assim. É o que aconteceu, o que aparenta que aconteceu com esse homem. O texto não diz que esse homem usou de meios corruptos para ganhar o seu dinheiro. Diz apenas que, olha, esse homem rico tinha um campo, ou campus, e produziu com abundância. E diz o versículo 17 que ele chegou a pensar: olha, o que eu faço? Porque eu não tenho galpão suficiente para recolher os meus frutos. E uma pergunta de alguém que está fazendo algum tipo de planejamento. Até aqui, irmãos, nenhum pecado. Se Deus te abençoar com uma abundância, você vai ter que fazer essa pergunta também. O que eu faço com o tanto que Deus tem me dado? E aí o versículo 18, ele, continuando o planejamento, ele diz assim, olha, eu vou destruir os meus celeiros, já que não está cabendo, e eu vou reconstruí-los aí, ainda maiores. E ali eu vou colocar todos os meus produtos e todos os meus bens. Meus. Aqui já está começando a apontar para um homem que está com um olhar para si mesmo. Mas, assim, no sentido, na leitura mais básica, planejar construir celeiros maiores, fazer uma reforma para melhor adequar aonde guardar os seus bens, isso em si não consiste no pecado. O ponto-chave dessa parábola é no versículo 19. É a conclusão que esse homem rico tira da sua abundância. E diz o versículo 19: Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E aqui está o ponto-chave dessa parábola. O homem rico chega à conclusão de que por ter muitas coisas, a sua vida será bastante satisfeita e a sua alma poderá descansar tranquilamente, porque os celeiros estão cheios de coisas para comer e vender. A sua alma descansa por causa de coisas, por causa do que é, por causa daquilo que ele tem. E o nosso Salvador diz: viver não se resume em ter, descansar não se resume em ter. Esse homem tem, logo ele acredita que ele pode descansar. Ele diz a sua alma, ele aquieta a sua própria alma, de que tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. É uma leitura, são palavras festivas. Marca um banquete, marca um churrasco, marque vários churrascos. A sua alma está bem, agora é só curtir. E aí no versículo 20, Deus lhe responde. Mas Deus lhe disse: louco? Irmãos, que pesadelo isso. Quando a gente acha que estamos falando sozinho com o nosso coração e Deus está ouvindo e está pensando: que papo de louco? Que loucura é essa?
Esse homem fala consigo mesmo, esse homem se dirige à sua própria alma, mas quem lhe responde não é a sua alma, é o Criador da sua alma. E Deus diz: louco, esta noite te pedirão a sua alma, a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Deus está dizendo àquele homem rico, tudo aquilo que você achou que você pensou que ia aproveitar, vai servir de herança para os seus filhos brigarem sobre. Assim como a nossa leitura começou com dentro do contexto de dois irmãos brigando por causa de herança, Deus está dizendo ao homem rico, aos seus celeiros cheios de coisas, aquilo que trouxe tanto, que acalmou a sua alma, vai ser motivo de briga para muitas outras pessoas. Você não levará nada ao sepulcro. A sua alma não estava numa boa situação, ó louco. Você não estava numa boa situação, ainda que os seus celeiros estavam cheios. Jesus Cristo, então, no versículo 21, vai trazer para nosso entendimento, nosso aprendizado. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Primeiramente, a graça comum de Deus pode trazer momentos de abundância na nossa vida. Irmãos, Deus não é contra o pobre e Deus não se coloca numa postura contra o rico. Aqui Deus está lidando com o avarento. Mais tarde, no Lucas capítulo 12, Deus vai lidar com a ansiedade ou a inquietação daquela pessoa que tem dúvidas se amanhã poderá pagar as contas. Deus trabalha esses pecados. E pode ser que a graça comum permita que você tenha na sua vida momentos de abundância. Nisso não é um erro. Mas o erro desse homem rico está na certeza que ele passa a sua própria alma. Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 10, vai dizer que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Que coisa terrível de se amar. Quem ama o dinheiro nunca é amado de volta pelo dinheiro, nesse sentido. Você nunca tem o suficiente. Perguntaram a John, qual que é o sobrenome? Eu sempre esqueço os sobrenomes. Um dos homens mais ricos do mundo, isso nos anos 1920, ok? Perguntaram a ele quanto dinheiro é suficiente, quantos dólares são suficientes. E ele disse: o próximo. O próximo vai ser suficiente. E esse é o espírito da avareza. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. O que eu tenho não basta. Ele passa então uma certeza para sua própria alma. Que papo de louco! A abundância seria o motivo da sua segurança. A sua alma estaria segura enquanto os seus celeiros estivessem cheios. Imagina o que ia acontecer com esse homem se alguma tragédia acontecesse naquela região. Ele perdia aqueles celeiros. Ou talvez o mercado ia mudar, o povo não ia querer mais comprar o produto dele, ia querer comprar outro. Imagina o desespero de um homem que colocou a sua alma está dependendo desses celeiros. Isso é avareza. A segurança da nossa alma depende de coisas ao invés de depender de Cristo. Esta noite te pedirão sua alma, diz o Senhor Deus. Ou seja, existe uma autoridade maior que controla a sua vida. Irmãos, esse homem rico, ele pensou assim: já que eu controlo algumas coisas, eu mando tirar esses galpões e construir novos galpões. Já que eu controlo alguma coisa, logo eu controlo tudo. E Deus diz: você é muito louco. Você não controla nem a sua alma.
controlo sou eu. Avareza, avareza. Perante um banquete, uma mesa farta, esse homem não conseguia dar graças a Deus pelo prato de hoje. Se preocupava com o prato de amanhã. Queridos, avareza não é só doença de homem rico, não. Logo em seguida, a partir do versículo 22, Jesus Cristo vai agora falar aos seus discípulos. E ele, conhecendo a realidade dos seus discípulos, a maioria era pescador. O que pescava aquele dia era para pagar as refeições e as contas daquele dia. E aí Jesus vai dizer no versículo 22, a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos adverto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Passarinhos que ficam lá na frente da minha casa, naquelas árvores. Eu estou acordando, eles já estão cantando. Eles não têm conta no banco. Eles não passam nada no crédito. Eles não pagam Pix e nem recebem Pix. Ô bicho feliz, hein? Canta e canta e canta. E Jesus Cristo está dizendo: se Deus os sustenta, quanto mais vós de pouca fé. No final dessa passagem, vai dizer no versículo 29, Lucas 12, 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não se entrega a essas inquietações. Deus fez o mundo e tudo o que existe no mundo, e Deus sabe cuidar dos seus. Duas aplicações, e assim terminamos. Irmãos, veja, Deus nos promete abundância de graça e não abundância de coisas. Há uma graça para cada necessidade nossa. Existe misericórdia após misericórdia, bondade após bondade. Quando a gente chega para pedir, Deus já está derramando graça sobre a nossa vida. Ele nos promete uma abundância de graça, mas não uma abundância de coisas. Se você está passando por uma fase de vida onde há uma abundância de coisas, saiba que há momentos em que isso acaba. Isso não é garantido. Coloque a confiança da sua alma nisso. Deus nos promete sustento e não prosperidade. Mas a segunda aplicação, irmãos, a segunda aplicação é que Deus deseja que sejamos ricos, ricos para Deus. Esse é o insight aqui de Lucas, capítulo 18. Lucas 18 e versículo 22. Vocês vão lembrar do jovem rico. Não vou ler o texto todo. O jovem rico chega a Cristo querendo saber o que farei para herdar a vida eterna. Jesus vai dizer a ele: olha, se você está obedecendo toda a lei, olha o versículo 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue. Jesus estava ali lidando com a avareza desse jovem rico. Jesus está dizendo, é mesmo que você obedeceu a lei em tudo? Então vende tudo que você tem. Abre mão das suas coisas. Seja generosas. Dê aos pobres.
Esse é o grande teste, viu, irmãos, para saber se a gente é avarento ou não. Você consegue abrir mão das suas coisas para servir ao outro. Isso se chama generosidade. Você consegue ser generoso? O segundo teste é você consegue ser grato. Se Deus te der amanhã só um pãozinho francês seco, você consegue agradecer a Deus por isso? Essa é a maneira de provar, de testar se somos avarentos. O avarento, ele não consegue agradecer a Deus pelo que tem. Ele só agradece a Deus por aquilo que ele vai ter. E o avarento, ele não consegue compartilhar com quem precisa. Ele não consegue ser generoso. Porque ele não enxerga que Deus foi generoso para com ele. Okay? E é isso que Jesus está dizendo a esse jovem rico. Seja generoso, seja grato, e vem e segue-me. E diz assim o versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, o que nós precisamos é de um prato cheio de gratidão, junto com cada refeição nossa. Prato cheio de gratidão. Precisamos lembrar que Deus nos deu o pão nosso de cada dia, no dia em que Ele deu o pão nosso. Ele não nos promete banquetes, e nós celebramos e festejamos o quanto Deus tem cuidado de nós até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor tem sido fiel. Amanhã ele será também, mas vamos celebrar hoje. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Se você visita esta noite e você não conhece o que é segurança da sua alma, talvez a segurança da sua alma ainda depende de coisas. Deixe-me dizer que Jesus Cristo te chama a confiar não em coisas, e sim em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. A salvação não é fruto de obras. Aquele homem rico disse isso. Ele entendia que a salvação era de alguma maneira conectada às suas obras. Eu tenho campos, eu tenho celeiros cheios, eu vou mandar derrubar, eu vou mandar construir, e assim a minha alma estará satisfeita. Minhas obras. A salvação não depende das nossas obras, depende das obras de Jesus Cristo na cruz. Você está aqui esta noite e você está lidando com a inquietação da sua alma, que quer e deseja sempre mais. O convite do Evangelho é encontrar tudo em Jesus Cristo. Ele não te promete abundância de coisas, ele te promete algo bem melhor. Ele te garante tudo que ele é. E ele é amoroso, bondoso e cheio de misericórdia. Venha a Cristo. O texto bíblico vai dizer isso em Salmo 34 e versículo 8. Vamos terminar a nossa meditação essa noite em Salmo 34 e versículo 8. Salmo 34 diz assim, versículo 8: Ou provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O texto aponta uma linguagem de saborear, provar e ver o quanto o Senhor é bom. Confie sua alma nele e não nos seus celeiros. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. E nós podemos descansar por muitos anos, não por aquilo que temos ou teremos, mas por aquilo que o Senhor é para conosco. Gracioso, justo, bom. Em teu nome nós te adoramos esta noite e celebramos que até aqui o Senhor tem tido cuidado de nós. E no nome de Jesus Cristo oramos.